Oi, gente. Aqui a gente vai começar uma discussão sobre a ciência brasileira e o projeto de lei 529. A gente inicia num panorama sobre a ciência nacional, vai para o estado de São Paulo, comenta do PL, faz uma relação entre a ciência desse estado e esse projeto de lei, vê um pouco como uma parte da sociedade reagiu e o que está acontecendo agora no desenrolar dos fatos. Ciência no Brasil, então. Essas 12 fotos e nomes são de cientistas e pesquisadores brasileiros, alguns vivos, outros mortos, mas eles impactaram não só o Brasil, mas o mundo todo, e cada um na sua área. E foi graças a esses e a muitos outros brasileiros que o nosso país é hoje o 13º que mais produz pesquisa científica no mundo. O Brasil é o primeiro da América Latina e ele vem crescendo em importância. Esse gráfico mostra isso pra gente, o impacto da pesquisa brasileira comparado à média mundial. A gente percebe que ela vem ganhando importância ao longo dos anos e está cada vez mais perto da média global. Isso mostra que a ciência no Brasil, além de ser feita em uma quantidade grande, tem uma relevância mundial que não é desprezível. O país é relativamente jovem e a cultura universitária e científica ainda tem espaço para crescer e conquistar. Onde esse tanto de ciência é feito, então? Nas universidades públicas, sem dúvida. Mais de 95% da ciência no Brasil é feita em instituições públicas. E onde está o estado de São Paulo no meio disso tudo? Bom, de todos os artigos publicados no Brasil, São Paulo participa de mais de 40%. É o estado que mais produz ciência no país. Mas onde em São Paulo? Nas universidades públicas do estado. É a Trindade, USP e Unesp Unicamp. A USP sozinha é responsável por mais de 20% da ciência brasileira. E o que é que tudo isso tem a ver com o PL 529, com esse projeto de lei? Bom, esse PL é de autoria do próprio governador, ele foi feito para o estado de São Paulo. E a ideia é de estabilizar as contas públicas, equilibrar os gastos, principalmente no contexto da pandemia da Covid-19 e como ela acabou afetando o estado. E esse projeto fala de vários assuntos e medidas para tentar conter os gastos. Mas o artigo 14 gerou muita preocupação para a ciência. Esse artigo trata do superávit das fundações e autarquias do estado. Então vamos primeiro ver o que é superávit. Superávit é, de um jeito geral, aquilo que está sobrando. O Estado repassa dinheiro para as instituições públicas, geralmente no começo do ano, e tudo que não for gasto até o final é o superávit. Então, nesse artigo, todo esse dinheiro que não foi usado até o final do ano teria que voltar para o Estado. E o que isso tem a ver com a ciência? Bom, lembra das 3 universidades que mais fazem pesquisa no Brasil e que estão em São Paulo? Por que será então que elas estão em São Paulo e não em outro lugar? Porque a maior parte da ciência brasileira fica aqui em São Paulo, é feita em São Paulo. Um imenso motivo para isso é a FAPESP, que é uma fundação do Estado que tem sua autonomia, assim como as universidades. E o que a FAPESP faz é investir em pesquisa. 1% dos impostos que são arrecadados em São Paulo vão para a FAPESP a cada ano. E é esse o dinheiro que ela usa. E agora dá para começar a entender o problema que é esse artigo 14. Porque tanto a FAPESP quanto as próprias universidades, a USP, a Unesp e a Unicamp, se enquadram nessa categoria de fundações e autarquias. Isso quer dizer, então, que com a aprovação desse projeto, com esse artigo escrito do jeito que está, a FAPESP e as universidades iriam, no final do ano, ter que devolver o dinheiro que elas não usaram. Ciência demora e custa. Em menos de 2 anos é muito difícil pesquisar a fundo e entender alguma coisa. Leva tempo. É por isso que precisa de muito planejamento para organizar os gastos e ter dinheiro para desenvolver a ciência. O dinheiro que sobra, entre aspas, na conta das universidades da FAPESP, ele está comprometido para ser investido em pesquisa a longo prazo, ele não está sobrando. Esse 1 bilhão que sairia dessas instituições iria de volta para o Estado ia fazer uma falta absurda. Com essas medidas repetitivas de pegar de volta esse superávit, a ciência no Estado de São Paulo ia ficar inviável. Ia ser um apagão científico no Estado relacionado a mais de 40% da ciência brasileira. E a manifestação da comunidade científica foi a altura desse prejuízo. Várias organizações que apoiam a ciência e o investimento na ciência fizeram cartas abertas aos deputados da LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado, onde esse PL tem que ser aprovado. Houve abaixo-assinados online, com milhares de assinaturas, e-mails para os deputados pedindo a não aprovação do PL 529, com esse artigo do jeito que estava escrito. E uma mobilização da sociedade, não só pela ciência ou pelo artigo 14, mas também por outros pontos do PL que geraram insatisfações e um pouco de discórdia. E o que aconteceu com tudo isso? O projeto de lei ele foi proposto em agosto. E dia 8 de outubro, o CROESP, que é o Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, divulgou uma nota. Depois de uma reunião com o governador, as universidades estaduais e a FAPESP não entram mais nesse recolhimento de superávit, o que é um descanso. Mas o valor da ciência e da pesquisa sempre tem que ser defendido. Um outro PL, que é o 627, que é basicamente o orçamento previsto para o ano de 2021, também vai reduzir a verba para pesquisa no Estado. Essa proposta de orçamento, ela prevê um corte de 30% dos repasses que são constitucionalmente garantidos para a FAPESP. A Constituição do Estado de São Paulo é aquela que define o valor de 1%, que a gente comentou antes. Esse corte representa 450 milhões de reais a menos no planejamento anual, o que também vai afetar demais a produção científica e a pesquisa em todo o Estado. Essa história toda que ainda está acontecendo e a gente precisa ir atrás da informação, tem que servir para espalhar a importância da ciência, da pesquisa, do desenvolvimento, da universidade pública. São coisas que melhoram diretamente a sociedade e a vida humana. O momento que a gente está vivendo demonstra isso muito bem. Essa crise mundial pelo SARS-CoV-2 ressaltou o papel imenso que a ciência tem de criar soluções a salva-vidas.
Isso tem que ser preservado. É cultivar, demora, custa caro, é delicado, mas é coletivo, é mundial, é humano. Obrigado por ter participado e até!